Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui novamente com vocês para o Café com Leni em Casa 3. Conforme a proposta inicial, Café com Leni são eventos literários que eu faço desde o ano passado. E com essa questão da fique em casa, Covid-19, enfim, eu decidi fazer Café com Leni em casa. Eu tomo meu café, depois eu falo das minhas produções literárias. No Café com Leni em Casa 1, nós falamos sobre os livros que eu escrevi enquanto eu morei no Rio Grande do Sul. No 2, eu falei sobre os livros que eu escrevi enquanto eu morei em Nova Mutum, aqui em Mato Grosso. E hoje, no Café com Leni 3, eu vou mostrar para vocês, vamos conversar um pouco sobre os livros que eu escrevi enquanto eu morei em Sinop, que ainda hoje eu moro em Sinop, e em Lucas do Rio Verde. Temos casa em Lucas do Rio Verde e eu moro e trabalho em Sinop. Portanto, agora eu vou tomar o meu café e depois nós conversamos sobre os livros que eu produzi em Sinop. Vou mostrar para vocês então um pouquinho do meu café hoje, como sempre. Eu digo para vocês que de manhã eu tomo café puro, não gosto de um café muito elaborado. E está aqui minhas frutas. Eu gosto da castanha do Pará porque ela tem selênio, sugiro, indico os cereais com iogurte. E hoje aqui em Mato Grosso amanheceu frio, está um dia friozinho, deu saudade do sul. Eu acredito que lá no sul esteja iniciando frio. Sempre quando começa o frio no sul, os dias aqui também esfriam um pouco, e eu acredito que o frio ele chama para comer um pouco mais. Então hoje eu acho que eu exagerei, mas não é vontade mesmo com esse frio de comer um pouco mais e as coisas do sul. Por isso que hoje eu preparei um queijo, salame, tem pão e um bolo que eu fiz ontem, queimei ele um pouquinho embaixo, mas ficou gostoso. Então hoje o meu café ele está assim um pouco mais recheado. Até daqui a pouco para a gente conversar sobre os meus livros que eu escrevi em Sinop. Beijo! Café com Leni em Casa 3. Para quem está chegando agora nesse vídeo, pode entrar lá no meu canal, escritora Leni Zilioto, no YouTube Leni Zilioto, e assistirá então o meu Café com Leni em Casa 1, que eu falei dos livros produzidos enquanto eu morei no Rio Grande do Sul, que foram 4 livros. Metamorfose, também está na versão em italiano, mas as 2 edições, português e italiano, esgotadas. Mosaico de Palavras, que foi para a 2ª edição em 2010 e as 2 edições esgotadas. Amor Meu Sol, também edição esgotada, não tem para venda. E Sabores, também edição esgotada. São livros que eu vou republicá-los agora, vou fazer uma coletânea com todos os meus poemas. Talvez numa coletânea só dos meus poemas, mas esses originais estão todos com edição esgotada. No Café com Leni 2, vocês verão que eu apresentei os livros que eu escrevi quando eu morei em Nova Mutum. Quando eu vim morar em Mato Grosso, morei primeiro em Nova Mutum e lá também eu produzi livros. O primeiro que eu escrevi em Nova Mutum foi Carolina Fechou uma Porta, que ele foi para a 2ª edição e para a 3ª edição, em praticamente 1 ano e meio, foi para 3 edições. E as 3 edições estão esgotadas. Este eu estou relançando ele agora, este ano, acredito que ali por julho, agosto ou antes, este está sendo feito a próxima edição dele. Eu escrevi também em Nova Mutum Carolina Conectada, que esse também está indo para a 2ª edição agora, que a 1ª edição não tem edição esgotada, e escrevi o livro das mulheres de Nova Mutum, que lá vocês encontrarão mais detalhes. Eu só esqueci de falar no Café com Leni 2, a respeito desse livro, da arte da capa, que também é uma obra da minha ilustradora oficial, Adriana. Beijo, Adriana, e ficou lindo. Vejam, a imagem é uma gota d'água com uma mulher dentro da gota e o planeta Terra, remetendo à vida.
quando a terra recebe água, brota, nasce, cresce, vida, e para nós também a água é vida. E quando a gota cai, a mulher se liberta, e a mulher também representando, nesse caso, a vida, que é a que dá luz e que dá vida, enfim. Hoje vamos para o Café com Leni 3, falando das minhas produções literárias, enquanto a partir do momento em que eu fui morar em Sinop. Eu fui morar em Sinop em julho de 2014. Então, já no primeiro ano, praticamente no início de 2015, eu lancei meu primeiro livro em Sinop, que é este, As Cores e os Amores. Ele tem ilustração de 2 artistas. Esta primeira parte aqui é de um artista matogrossense, cuiabano, Adriano Figueiredo. Beijo, abraço para você, Adriano. Espero você na minha live do dia 25 para a gente falar sobre este livro, que é um poema que um dia que eu estava passando pelo aeroporto de Cuiabá, em uma das minhas viagens, uma amiga me convidou, eu tinha tempo, para ir dar uma volta no shopping de Cuiabá, porque estava havendo uma exposição de um artista matogrossense, artista cuiabano. E eu estive nessa exposição e gostei das obras do Adriano e lancei o desafio. Adriano, ilustra meu próximo livro? Claro, óbvio, ele aceitou. O que eu fiz para o Adriano então? Eu escrevi um poema, distribuí ele em estrofes e pedi para ele produzir uma imagem para cada estrofe de um poema. Então, este livro ele é um poema com uma obra do Adriano para cada estrofe do poema. Ele é um livro lindo, maravilhoso, e o Adriano ele não fez só as imagens para o livro, ele pintou essas telas e eu adquiri essas telas. Então, essas telas estão comigo para quem quiser pegar essas telas para fazer uma exposição, elas estão à disposição. Eu já fiz muita exposição em Sinop, aqui em Lucas do Rio Verde, em Vera, em Cláudia também. Eu fiz várias exposições com essas telas do Adriano a partir desse livro que eu fiz. Só que quando vocês terminam de ler esse poema ilustrado pelo Adriano, que termina o livro aqui, acabou o livro aqui, eu fecho ele e eu viro e ele começa novamente. Ele tem 2 lados. Porque quando eu vi o livro pronto, eu pensei que estava faltando alguma coisa. Então eu pensei, eu posso pedir para mais um artista ilustrar. Mas eu enviei para mais uma artista da minha cidade, lá em Serafina Corrêa, muito querida, Maria Amélia Roque Geller. Ela é uma artista fantástica da música, principalmente da música. Ela tem uma voz maravilhosa e também no desenho ela é ótima. Enviei esse mesmo poema e fiz a mesma proposta para a Maria Amélia. Ela também produziu as artes. Esta parte, então, é da Maria Amélia, ilustrando os mesmos estrofes. Ela usou mais o grafite, ela fez mais em tom do lápis e coloriu algumas partezinhas apenas. O que chama a atenção é que em todas as imagens da Maria Amélia tem figura humana. Então, esse livro, ele é um livro muito bacana para dissecar ele, para a gente ver todos os elementos que tem. Temos um artista cuiabano, temos uma artista gaúcha, são poemas, inicia com vários poemas, termina com vários poemas e um deles ele é ilustrado por 2 artistas. Ficou um livro fantástico. Esgotou essa edição, eu acredito que deve ter mais uns 20 ou 30 exemplares apenas, então eu considero uma edição esgotada, e as pessoas me pediam esses poemas. Então em 2016 eu já fiz a segunda edição, mas eu fiz um livrinho pequenininho assim, só com os poemas. Todos os poemas que estão nesse livro, eu fiz a segunda edição dele só com os poemas, sem as imagens das ilustrações dos 2 artistas. E ano passado, final do ano passado, como este aqui também esgotou, é uma edição esgotada, não tem mais, e são poemas bacanas, porque as pessoas gostaram desses poemas que estão nesse livro, eu fui para a 3ª edição de As Cores e os Amores. Então é um livrinho pequeno, de bolso, tem todos os poemas revistos,
acrescentei mais alguns. Então, As Cores e os Amores está na sua terceira edição. Vocês encontram comigo, deve ter mais uns 20 ou 30 exemplares desse. E esse da terceira edição, que foi feito com uma editora de Sinop, a Arcádia, esse livro tem à venda na livraria VIP em Lucas do Rio Verde, tem na livraria Graciele em Sinop, tem no site da Amazon, tem no site da editora Arcádia e o e-book na Amazon também, ele está para quem quiser adquirir ele online. Então essa é a terceira edição do As Cores e os Amores, foi o meu primeiro livro lançado em Sinop. E pelo que eu estou vendo desses poemas, as pessoas gostaram, porque essa terceira edição também, ela tem mais poucos exemplares, praticamente os exemplares que estavam comigo, eles estão terminando, eu acredito que vá para a quarta edição em breve. O segundo livro que eu escrevi em Sinop na verdade foi um pedido, uma solicitação e também deu sequência ao meu projeto, a minha proposta. Deixa aqui, O Brilho de Estrelas Imortais, de Nova Mutum, eu já coloquei volume 1, porque eu já imaginei que se eu poderia fazer este modelo de livro falando de mulheres em outros locais, em outras perspectivas, em outros desenhos. E realmente aconteceu. Quando eu cheguei em Sinop, eu presenteei uma pessoa com esse de Nova Mutum. E essa pessoa, Dona Anísia, beijo para você, provocadora e minha assistente direta no projeto de Sinop. Ela disse: Lene, faça das mulheres de Sinop também e faça das pioneiras. Então aquilo ficou comigo um tempo, amadureci e eu achei bacana a ideia dela. Só que eu disse: Dona Anísia, a senhora vai me ajudar, porque eu não conheço Sinop, eu comecei essa pesquisa em Sinop das mulheres pioneiras de Sinop em 2015, não era nem um ano que eu morava em Sinop. Mas a Dona Anísia, ela me ajudou, fizemos um levantamento, algumas mulheres pioneiras nos receberam, me deram entrevista, estão no livro O Brilho de Estrelas Imortais, volume 2, com as mulheres pioneiras de Sinop. E ele ficou uma bíblia, gente, esse livro pesa quase 2,5 kg, porque eu entrevistei 62 mulheres que foram morar em Sinop nos anos de 1970 a 1980. Algumas, 81, 82, muito poucas, mas a maioria na década de 70. Praticamente quando Sinop não tinha nada. O que havia em Sinop nos anos 70 era trabalho, mato e trabalho. E foi para isso que essas pessoas se dirigiram a esse pedaço de Brasil que eu admiro. Eu acho assim, enquanto eu entrevistava essas mulheres, às vezes eu até parava de escrever, porque eu ficava imaginando como elas tiveram essa coragem de pegar seus bebês e ir para o meio de um nada, porque onde elas moravam, seja no sul, seja São Paulo, de onde elas saíram, Minas Gerais, enfim, elas já tinham uma vida estruturada. Foi muita coragem. Mulheres, eu admiro vocês imensamente. Então, esse projeto das mulheres pioneiras de Sinop, algumas, como eu falei, nos receberam, foram entrevistadas, são muitas, foram 62, mas algumas também a gente respeitou, não quiseram. Tem muitas outras, um pré-levantamento que eu fiz depois, deve ter mais umas 50, se não 60 mulheres que também são pioneiras, que foram morar em Sinop nessa década de 70 e que não estão nesse livro. Algumas, como eu falei, respeitamos porque não quiseram fazer parte do projeto. Outras a gente ia agendando e coincidiu de não dar certo a entrevista até o dia do lançamento. E outras também por falta de tempo. E eu fiz uma pesquisa durante 1 ano, 2 anos praticamente, iniciei em 2015 e esse livro foi lançado em 2017. Dá trabalho, até porque eu trabalho de segunda a sexta o dia todo e a gente fazia essas entrevistas à noite e fins de semana, por isso que demorou um pouco a pesquisa.
Essas outras mulheres, inclusive tem algumas que foram para o lançamento desse livro, chegou em mim e disse: Lene, eu sou pioneira e não estou no teu livro. Então isso aconteceu. Eu estou no compromisso de fazer o Brilho de Estrelas Imortais 3 para terminar de entrevistar essas mulheres de Sinop. Isso está nos meus planos, está no meu projeto, mas como eu digo, demanda tempo e eu estou me planejando para isso. Este livro, Brilho de Estrelas Imortais de Sinop, eu fiz ele um pouco diferente, encadernado, claro, não fiz a foto e o grafite como eu fiz de Nova Mutum, mas aqui a Dona Geraldina, muita coincidência, eu abri exatamente na fotografia da Dona Geraldina. Esta é uma das pioneiras que hoje tem 94 anos, a primeira casa construída em Sinop foi da Dona Geraldina, é fantástica a história dela. Como é pioneirismo e a história e é passado, eu optei em colocar a foto atual bem no centro da página. E em volta da foto atual, elas me cederam fotografias antigas e eu fiz meio que um mix de todas das fotografias antigas que elas consideraram importante. E a história delas está praticamente em fotografia numa página. Depois vem o relato delas e no verso desta página, onde tem a fotografia, as fotografias, também eu fiz um poema para cada uma. Eu criei um poema e depois aqui começa o relato delas, assim que foi o livro de Sinop. Então aqui vamos pegar mais uma aqui, mais uma foto atual com as fotos antigas na volta e o poema no verso dessa folha e o relato. Esta página das fotografias, de todas as fotografias das mulheres de Sinop, foi um projeto muito bacana que foi aprovado por um edital da Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Eu inscrevi esse projeto na secretaria e ele foi aceito e ele se transformou numa exposição. Esse aqui então é um catálogo da exposição. Essas telas elas foram reproduzidas em telões de quase 2 metros, uma exposição externa. Também no meu canal vocês encontram vídeos dessas exposições muito bacanas, são telões enormes, com essas fotografias das pioneiras que circulou por várias cidades de Mato Grosso. Ficou exposto 30 dias na cidade de Vera, 30 dias na cidade de Cláudia, 30 dias na cidade de Santa Carmen e 30 dias na cidade de Sinop. Ela é uma exposição das pioneiras de Sinop que circulou por algumas cidades de Mato Grosso. É fantástico quando terminou esse projeto da exposição, essas telas elas foram colocadas à disposição das mulheres, teve algumas que retiraram, algumas ainda não, mas estão à disposição dessas mulheres para ter esta imagem consigo. Eu acredito que ouvir a história de 62 mulheres que hoje estão assim em Sinop, vendo uma cidade em que era nada, era mato quando elas chegaram, e hoje é um polo, é uma referência em Mato Grosso, como Sinop é polo universitário, polo na questão da saúde, estamos chegando aos 200 mil habitantes em pouco mais de 40 anos, então até mesmo muitas delas disseram, eu achava que Sinop fosse se desenvolver sim, mas jamais imaginei que fosse tanto. E a história delas são histórias intensas, que me marcou muito. E eu acredito que por isso, isto ainda está muito vivo em mim, isso é uma experiência muito interessante, que falando disso que eu faço essa reflexão, que como são histórias vivas e são histórias intensas enfim, e que eu me identifico muito com isto, que eu produzi outros 2 livros em Sinop, os 2 baseados neste das mulheres pioneiras. Tem algumas histórias tão intensas, algumas de mulheres que eu entrevistei, que depois, na hora de publicar, elas não quiseram mais participar, então elas não estão no livro, mas são histórias intensas, e algumas que estão no livro sim. Eu peguei alguns desses personagens, algumas dessas histórias e misturei e criei personagens fictícios e escrevi meu primeiro livro de ficção, que é Saga de Gigantes. Este livro, Saga de Gigantes, é um livrinho curtinho que ele tem, eu não sei se é novela, enfim, como que pode ser colocado esse gênero literário, tem 60 páginas, mas é uma ficção. Coloquei uma das mulheres, por exemplo, sentada na varanda da sua casa e conta como foi essa saga delas chegarem
em Sinop, em Vera, em Cláudia, nesse norte do Mato Grosso, quando pouco havia de recursos e de condições de vida. Teve o Altenir, que ele já fez trabalhos para a Globo, ele fez minisséries, ele fez novelas para a Globo, e a época que eu escrevi esse livro, eu enviei esse texto para ele classificar. Eu disse: Altenir, acho que é uma novela, e a opinião dele, inclusive, está impressa aqui no livro, que ele disse que é mais do que uma novela, porque geralmente as novelas, elas vão, às vezes, algumas novelas e a maioria delas vão pro dia a dia e muitas vezes para as futilidades e geralmente buscam terminar num final feliz. Este não, ele é mais intenso, ele é mais vivo e ele termina com a realidade dessas mulheres. Nem todas foi final feliz, nem todas chegaram ao sonho que almejavam quando foram convidadas e a proposta para morar nesses lugares. Então, a sugestão, ele falou, o Altenir sugeriu que poderia ser feito uma série para Netflix ou um curta-metragem, enfim, gostei da ideia. É um projeto para o futuro e eu estou pensando em dar sequência. Outro livro que eu publiquei em Sinop, que também foi inspirado no livro das Mulheres Pioneiras, foi Uma Floresta, uma Menina e um Manequim. Meu primeiro livro infantil ou infanto-juvenil, eu acredito que ele atinge até 7º, 8º ano, e adulto também. É um livro que eu posso dizer, não dá para dizer que é infantil, eu pensei ele infantil, ele serve para criança sim, mas o adulto encontra muitos elementos interessantes aqui nesse livro infantil. Eu lancei ele em 2017, então em 2 anos ele já foi para 4 edições. Primeira edição, segunda edição, aliás, foi para 3 edições, terceira edição. Este aqui é o mesmo em inglês. Ano passado ele foi traduzido para o inglês. Então ele está em 3 edições e na versão em inglês também. Uma Floresta, uma Menina e um Manequim é a história de 3 meninas, 3 Marias. Maria Eduarda, Maria Joana e Maria Elizabeth. São 3 meninas que moram na roça. Este é um projeto para 5 volumes. Este é o volume 1. Uma Floresta, uma Menina e um Manequim, a fartura. Aqui, a fartura. Por quê? Porque a maioria das mulheres entrevistadas em Sinop, elas diziam que a maioria tinha infância na roça, tanto no sul quanto em São Paulo, onde elas moravam. E elas falavam assim: Lene, nós não tínhamos dinheiro, mas havia fartura. Ninguém passava fome. Era fartura de comida, de frutas, enfim, havia uma produção e era muita fartura. E fartura de trabalho, fartura de respeito, porque o trabalho naquela época, quando elas eram crianças, nos anos 50, nos anos 60, desde criança se trabalhava. Então, quando a criança fazia 7, 8, 9, 10 anos, já entrava para o trabalho. Fosse na roça ou fosse em casa ajudando as mães, enfim. É por isso que o termo fartura, aqui eu coloco ele como uma proposta de reflexão. Qual o sentido do termo fartura? O que é fartura? Que vinha muito na fala das mulheres, o que tinha muito na infância delas. E aí, a proposta de se fazer 5 volumes, eu coloquei essas 3 Marias vivendo na roça no volume 1, a fartura. O volume 2 será Uma Floresta, uma Menina e um Manequim, a cidade. Elas irão para a cidade, eles irão morar na cidade, a família delas vai morar na cidade, porque elas precisam estudar. E na época, no interior, não havia escolas, ou haviam poucas, e as comunidades eram longe, e a proposta da família foi morar na cidade para as meninas estudar. Então, eu só escrevi o 1, eu tenho o compromisso de escrever o 2, o 3, o 4 e o 5, e já está planejado para o 2 acontecer todo no ambiente urbano. Elas se ambientando na cidade, no colégio, a questão do bullying, a questão de conhecer amigos, elas vão fazer amizade com outras Marias, quem são as Marias, a Maria vai com as outras, enfim, essa é a proposta. E eu vou incluir meninos também já a partir do volume 2. O volume 3 já está planejado para acontecer todo numa viagem. Os pais serão convidados
eles receberam a proposta de morar num outro lugar, que eles vão demorar um tempo para chegar, e o 3 vai acontecer tudo nessa viagem. O 4 e o 5 elas vão crescer, o que é que elas serão, essas meninas, o que elas serão no futuro, quando crescerem, se elas superarem os desafios da vida. E um dos grandes desafios é exatamente o manequim, porque a Maria Joana, a personagem principal, esta aqui é a Maria Joana, ela tem medo de manequim de loja. Que a mãe, ela tem, quando eles vão para a cidade para fazer compras, eles não podem ir a lojas que tem manequim, porque a Maria Joana tem medo de manequim de loja. E ela tem esse desafio do medo de manequim, e a proposta ela vai superar esse desafio? A ideia é fazer com que ela supere, sim, e que quando ela crescer, inclusive, ela vai se tornar uma manequim de passarelas, que é a nossa Miss Mato Grosso e vice-Miss Brasil, Bárbara Reis. Ela é a nossa personagem principal desse livro. Beijo, Bárbara, espero você na live do dia 25 para socializar conosco a experiência de ser personagem de um livro infantil e de superar essa questão do medo de manequim de loja. Claro que não era a questão dela, não era essa a realidade, é uma outra menina. Eu conversando com... fico triste quando eu falo nisso, porque eu considero um casal que eu tenho muito carinho em Sinop, seu Ascânio e Dona Ieda Carvalho, que me introduziram, fizeram convite, são meus padrinhos para entrar no Rotary. E a Dona Ieda e o seu Ascânio, eles têm 3 filhas. E uma delas, quando era criança, tinha medo de manequim de loja. A Dona Ieda tinha uma loja. E eu achei engraçada essa história que ela me contou um dia que eu estive com eles, na casa deles, que ela tinha uma loja, a Dona Ieda tinha uma loja no Paraná, quando eles moravam em Maringá, e ela não podia arrumar a loja dela bonita como as outras lojas com manequim, porque uma das filhas tinha medo de manequim de loja. Então ela tinha que colocar em fitas, enfim, porque a filha tinha medo de manequim de loja. Aquilo me veio um eureka, como se diz, para colocar essa história num livro infantil. Achei legal. Então eu juntei tudo isso, fiz um mix, as pioneiras de Sinop morando na roça, a Maria Joana com medo de manequim de loja, como ela vai superar isso com o tempo, ela vai se tornar manequim de passarela. Então eu trouxe a Bárbara Reis, que é a nossa Miss Mato Grosso e vice-Miss Brasil, que ela desfila pelas passarelas até hoje, ela é garota propaganda de muita coisa em Sinop. E então eu juntei tudo isso, estou colocando todos esses elementos no meu livro infantil. Então espero vocês nessa live do dia 25, Bárbara, para você socializar também conosco essa experiência de ser esse personagem do livro infantil. E para concluir em Sinop, eu escrevi também este livro aqui, que foi encomenda de um padre no Rio Grande do Sul. Quando eu estive em férias, eu conheci o padre Osmar Burilli, que ele criou uma devoção. Ele diz assim, ele foi inspirado por Deus, não é ele que cria, é Deus que ilumina e que inspira e que traz essa inspiração às pessoas. E ele foi iluminado, inspirado a dar mais um título a Nossa Senhora. Para quem é da religião católica, entende muito bem isso, que a religião católica ela tem essa característica de colocar títulos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Então temos Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Nossa Senhora Desatadora de Nós, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Bom Parto. E ele foi provocado quando ele participou da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, vendo todos aqueles jovens, ele pensou, não existe um título para Nossa Senhora para os jovens. Então ele se sentiu motivado a criar a devoção Nossa Senhora Mãe da Juventude. Então essa é a imagem da Nossa Senhora Mãe da Juventude, inspirada na imagem de Nossa Senhora das Graças. E quando eu estive no Rio Grande do Sul, que eu pedi para ele contar a história de como foi, ele disse, Lene, e ele ficou sabendo que eu era escritora, ele disse, Lene, você vai escrever essa história num livro, para eu não precisar ficar contando essa história para cada um que chega, eu tenho que ficar contando toda a história, como foi que aconteceu. Eu achei um desafio interessante, mas uma responsabilidade muito grande, porque para escrever um livro que fala de Deus, de religião, de Jesus, de Nossa Senhora, você precisa ser uma pessoa merecedora para falar disso.
e eu fiz essa reflexão, mas no fim eu acabei aceitando. Aqui eu treinei um pouco meu estilo jornalístico, não sei se eu fui boa jornalista, que foi o estilo que eu optei para escrever essa história, me imaginando jornalista. Então eu escrevi como foi que o padre Osmar Burilli teve essa inspiração de colocar o título de Nossa Senhora Mãe da Juventude para Nossa Senhora. Então esse já está na segunda edição, e eu acredito que esse ano ele vai para a terceira edição, que eu fiquei no compromisso de voltar lá para o sul, né, Padre Osmar, para pegar mais elementos e a gente dar uma modificada aqui, acrescentar mais elementos do que foi acontecendo com essa devoção a partir do ano, que foi a primeira edição em 2018, a segunda edição em 2019, e esse ano a proposta da terceira edição é com novos elementos. Era para eu viajar lá para o sul agora em julho, mas em função da pandemia, acredito que a gente não vai acontecer isso agora esse ano, mas fica no compromisso de eu estar com ele e trazer mais elementos para a terceira edição. Então, resumindo, em Sinop eu publiquei As Cores e os Amores, que foi para 3 edições, deixa eu pegar aqui as três edições. Depois eu escrevi O Brilho de Estrelas Imortais, volume 2, das Pioneiras de Sinop, que ele se transformou numa mega exposição que circulou por várias cidades. Inspirado no Das Mulheres de Sinop, eu escrevi meu primeiro livro de ficção, Saga de Gigantes, e o meu primeiro livro infantil, que está em 3 edições e na versão em inglês também. E esse do Padre Osmar Burilli, A Devoção Nossa Senhora Mãe da Juventude. Em relação a este aqui, também tem edição esgotada. Eu tenho alguns exemplares para pessoas assim que realmente queiram conhecer realmente essa história. Eu devo ter mais uns 10 exemplares só desse aqui, que eles estão reservados assim para casos específicos. Este ainda tem, eles estão à venda na Livraria VIP, na Livraria Graciele, e só, não está online não. Este aqui, a terceira edição e o livro e a versão em inglês também tem ainda exemplares à venda na Livraria VIP, na Livraria Graciele, e não foi online ainda, mas eu pretendo colocar. E este aqui você só consegue comprar com o Padre Osmar no Rio Grande do Sul. Se precisar o contato, no dia da live a gente conversa. Padre Osmar participa ali da nossa live para falar dessa sua experiência e deixar o seu contato para as pessoas que queiram adquirir esse livro, porque este aqui é um livro que eu estou presenteando o meu trabalho para o Padre Osmar. Eu não cobrei nada, eu fiz isso, uma doação minha para essa devoção, então ele mesmo manda imprimir lá no Rio Grande do Sul mesmo, e ele faz as vendas, ele administra isso. Concluindo então este Café com Leni em Casa 3, algumas coisinhas que eu esqueci. Este livro, além da venda da VIP em Lucas e na Graciela em Sinop, está também à venda na Livraria Arcádia da Joyce. Joyce, espero você na live do dia 25 para a gente falar dos livros que a gente publicou com a sua editora. Esse, o volume 3, foi um trabalho em conjunto com a editora Arcádia em Sinop. Também a editora Arcádia tem esse livro à venda no site da editora. Ok? Também uma coisa que eu esqueci, essas telas da Maria Amélia também, ela produziu telas e eu adquiri essas telas, e a exposição pode ser feita com as telas do Adriano e com as telas da Maria Amélia. Inclusive algumas das telas da Maria Amélia estão aqui na minha casa, aqui na parede, ó. Eu coloquei elas aqui na parede da minha casa. São telas lindas, as do Adriano estão em algumas paredes do meu apartamento em Sinop. Então tem telas do Adriano e da Maria Amélia. E também desse livro das Mulheres Pioneiras, quem fez a capa foi minha amiga em Sinop, Marli Volpato. Espero você na live do dia 25. E ela fez, eu falei, Marli, vamos libertar essa mulher da gota d'água. E ela fez a mulher se libertando o mapa de Mato Grosso e as estrelas ali no mapa de Mato Grosso, que são as mulheres, o brilho de estrelas imortais. E outra coisa também que eu quero falar aqui, e espero você na live, minha amiga Margarete Xavier de Cuiabá, cuiabana, com a mãe cuiabaníssima, a dona Flor Morena, casada com gaúcho, que isso é muito interessante. Margarete participa da nossa live para falar um pouquinho disso. A Margarete foi a amiga que me apresentou ao Adriano, me levou a conhecer a exposição do Adriano e que a gente acabou fazendo trabalho junto. Então eu digo, Margarete é minha madrinha do livro As Cores e os Amores.
Acredito que esses sejam os detalhes que eu havia esquecido de falar. E é isto. Eu reitero aqui, reforço para a nossa live do dia 25 e para falarmos sobre essas minhas produções. Façam perguntas, tirem suas dúvidas e quem leu, quem adquiriu, quem tem os meus livros, que puder participar das lives e falar dos meus livros, eu agradeço muito. A próxima live, que eu acredito que eu ainda faça Café com Leni em casa, eu vou falar das minhas participações em coletâneas, em antologia junto com outros escritores e os projetos que eu tenho para publicação para 2020 e futuros. Então vai ficar as minhas participações em coletâneas e projetos futuros para o próximo Café com Leni em casa. Beijo e até a próxima!